Na aula passada, nós tínhamos fugido do tema economia e estávamos estudando moeda sob vários pontos de vista. Falamos sobre o ponto de vista arqueológico, citando o artigo do Polanyi, que mostrava que a moeda se converte num objeto único, um instrumento único nas sociedades primitivas, quando ela é unidade de conta. E ela é unidade de conta naquelas sociedades que dependiam para a sobrevivência da manutenção de estoques de produtos alimentares, impérios do Extremo Oriente, despóticos, onde o imperador e o sacerdote determinavam o que deveria ser produzido, quanto deveria ser consumido por cada um e o que iria para o estoque. Quando existia esse estoque, ele era contabilizado usando uma unidade de medida, que podia ser um saco de trigo, uma determinada quantidade de alguns desses cereais. Nesses casos, segundo o Polanyi, a unidade de conta usada na contabilidade passava a ser moeda para meios de pagamento e moeda para reserva de valor. Eu lembrei que o artigo do Polanyi não é um artigo desinteressado. Ele está mostrando que a origem arqueológica da moeda, ou a origem da moeda nas sociedades primitivas, é uma origem, ela começa como unidade de conta e não é uma economia de mercado. É isso que é. São duas afirmações que contrárias à visão que os economistas têm de moeda como um expediente, um instrumento que facilita as trocas e tem pouca importância. Porque mesmo antes das trocas, a moeda já existia cumprindo outros papéis. Ela não está ligada ao mercado, lá no passado primitivo. Eu apresentei um artigo, as ideias do Georg Simmel, é um sociólogo do século XIX, mostrando a importância mostrando a moeda como instituição fundadora da sociedade de indivíduos. Ele usa uma expressão que eu não citei na aula passada, mas que é uma expressão importante e que parece análoga à ideia de preferência de liquidez do Keynes. Parece análoga à ideia de que a moeda é um porto seguro. Ele diz, olha, a moeda é tudo e, ao mesmo tempo, não é nada. Ele falou de prostituição, de roubo, de liberdade, dependendo da moeda, mas para entender o seu conceito, ele falou, olha, esse pedaço de papel aqui não é nada, é um pedaço de papel. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser convertido em qualquer coisa. Portanto, é por isso que ele diz, ele é tudo e, ao mesmo tempo, não é nada. É algo misterioso, por ter essas características. Quando nós estamos no mundo do ouro, ele também é tudo
ele pode ser trocado por qualquer coisa, só que não podemos dizer que ele não é nada. Ele é uma coisa valiosa, o ouro. Agora a pergunta é por que o ouro é valioso? Porque tem pouco, mas diamantes também tem pouco. No exemplo do Samuelson, se gravarmos o hino nacional na cabeça de um alfinete, é extremamente raro e não tem valor nenhum. Por que o ouro é valioso? Também é um dado, é uma preferência injustificada, permanente nas sociedades humanas desde sempre, desde os faraós. Porque brilha. Alguém poderia dizer, não, mas tem uso industrial e é raro. Mas tem outros produtos raros que têm uso industrial. Outros poderiam argumentar, porque não enferruja. Mas, então seria aço inoxidável. Mesmo no mundo do ouro, o ouro é tudo, mas eu poderia dizer que também não é nada, né, que possa ser trocada por tudo. No final da aula, eu apresentei o que eu chamei de visão antropológica, baseada nas ideias do Girard, apresentando a moeda como tendo o papel de facilitar a troca. Por que facilita a troca? Porque num mundo de rivalidade mimética, a troca, no mundo em que todos nós desejamos os desejos dos outros, só o dinheiro permitiria uma troca, porque o dinheiro é um terceiro excluído, ele não é nem meu, nem do outro lado da transação, ele pertence a alguém, pertence a todos, ele é público, ele é a criação pública. Então ele desempenha o mesmo papel que o bode expiatório desempenharia no controle da violência de uma sociedade. A partir desta ideia, eu mencionei o livro do Attali e do Orleans, A Violência da Moeda, que, a partir do modelo, do paradigma do Girard, diz, olha, a moeda é um bode expiatório, ou seja, ela é um terceiro excluído que facilita as trocas. Como os bodes expiatórios, ela está sempre sujeita a retirar excessivamente da economia, da sociedade, retirar violência excessivamente ou insuficientemente. Transportando essa ideia para as nossas questões monetárias, o dinheiro estaria sempre submetido teria um equilíbrio muito pouco estável, ou não teria equilíbrio, estaria sempre submetido ou a um excesso de amor por ele, que seria a deflação, a consideração de que o dinheiro é muito importante, o dinheiro é estável, o dinheiro é tudo e não é nada, haveria um excesso a demanda por dinheiro seria forte e predominante, esse seria o mundo da deflação. Porque o dinheiro é valioso, o preço do dinheiro é cada vez mais valioso, né? O preço do dinheiro estaria subindo. Se o preço do dinheiro está subindo, as outras coisas estão ficando mais baratas quando expressas em dinheiro, estão vivendo num mundo de deflação. No caso, a outra tendência permanente que ameaça a estabilidade da moeda é a inflação. Se ela retira pouca violência, se ela não é um objeto de desejo muito desejado, é uma moeda, então, submetida à inflação. Nesse livro, A Violência da Moeda, ele imagina dois sistemas monetários. Um sistema monetário onde o Banco Central garante a liquidez dos bancos permanentemente. É um sistema monetário onde é difícil o banco quebrar. Nesse sistema, o dinheiro retira pouca violência. Ele não é uma coisa muito desejada.
É um sistema submetido à inflação. Eu não sei se eu concordo com as ideias dele, mas eu estou expondo quais são essas ideias. Quando ele fala um sistema monetário onde o Banco Central garante a solvência dos bancos, onde as empresas não quebram frequentemente, ele está pensando no período 45-80, ou seja, no período dourado, vamos dizer assim, do keynesianismo e da economia capitalista. E ele está contrapondo esse sistema bancário, monetário, financeiro, com um novo que aparece após os anos 80, que é o sistema financeiro que dá origem que vem junto com a globalização financeira, onde os bancos quebram, onde a preocupação com a inflação é muito grande, onde a finalização de uma transação é ter dinheiro líquido e não confiar na solvência dos bancos. De fato, o regime bancário mudou, vamos dizer, antes de 80 e depois de 80. Antes de 80, no Brasil, por exemplo, a entrada o serviço bancário, que era e é uma concessão de um serviço público, tinha um número limitado de bancos. Para abrir um banco, você precisava comprar a carta patente, comprar o direito de ser banco de um outro banco que já existisse. Para um banco estrangeiro entrar no Brasil, ele precisava, o país de onde esse banco, da origem desse banco, precisava autorizar que um banco brasileiro abrisse um banco no país do banco que está querendo entrar no Brasil. Quer dizer, se o JP Morgan quer abrir um banco no Brasil, ele precisaria negociar com um banco brasileiro que estivesse disposto a abrir um banco em Nova York ou nos Estados Unidos. Era um mercado fechado e os bancos não quebravam. A prática do Banco Central não deixava o banco quebrar. Então, você, ao depositar dinheiro num banco, qualquer um de nós não perguntávamos se esse banco é sólido, todos os bancos eram sólidos. Na época, nós tínhamos, antes de 80, o Brasil tinha no máximo 100 bancos. E a carta patente de um banco era algo muito valioso. Era como o direito de ingresso num clube de elite. Era como se fosse um cartório, não é? Depois de 80, particularmente depois de 94, tanto no Brasil quanto no mundo, houve um movimento de liberalização do mercado financeiro, fim das regulamentações e abertura da competição. Para criar um banco, bastava que você tivesse capital. No início, um capital não muito expressivo. O Banco Mundial, o Brasil estava sob a crise da dívida externa, portanto ninguém prestava dinheiro para o Brasil, havia uma carência de dólares muito grande depois de 1982 e até 1994. O Banco Mundial fazia empréstimos que ele chamava empréstimos de política econômica. Ele emprestava dinheiro para alguns países, para o Brasil, por exemplo, se o Brasil adotasse uma política que ele, Banco Mundial, considerasse correta. Ele ofereceu para o Brasil 300 milhões de dólares em 1990, o que hoje nem aparece no jornal. Ofereceu 300 milhões de dólares para que o Banco Central abrisse a possibilidade de criação de novos bancos. Apareceram os bancos múltiplos. Aí o número de bancos do Brasil passou de 100 para 400. Com a desvalorização do real em 1998, final de 98, começo de 99, houve uma crise bancária, vários bancos caíram e hoje nós temos um número de bancos da ordem de 100 novamente. O Attali e o Orleans estão falando desses dois regimes bancários diferentes. O regime bancário
de poucos bancos, todos eles muito garantidos pelo Banco Central, nesse regime há uma tendência à inflação. E ele diz que essa tendência à inflação é que a moeda não retira muita violência, ela não é um bem muito desejado. E no novo regime, o regime onde existe uma pluralidade de bancos e todos eles podem quebrar, principalmente depois do PROER. O PROER foi um programa que mudou a legislação. O banco não quebrava antes de 80, não só porque não era, o Banco Central não queria assumir essa responsabilidade, mas também porque a legislação não era conveniente para permitir que um banco quebrasse. Os bancos que quebravam nessa época entravam na justiça, o processo judicial demorava muito. Quando encerrava a liquidação do banco, os acionistas do banco estavam riquíssimos, eu já explico o porquê, e o Banco Central podia ser acusado de ter feito uma intervenção indevida. Com a mudança da legislação a partir do PROER, que é em 94, 95, a legislação passa a punir os acionistas dos bancos diretamente e a intervenção e liquidação de um banco passa a ser possível. Então, quebraram nessa época bancos antigos e considerados sólidos. O Banco Nacional, da família Magalhães Pinto, o Bamerindos, são os dois mais importantes. E os seus clientes, os seus depositantes, perderam os depósitos que lá tinham. Certo? Hoje, um cliente brasileiro, ele analisa em que banco ele vai pôr o dinheiro. Né? Porque ele sabe que os bancos podem quebrar, tanto no Brasil quanto no mundo. Ele acha que esse regime, o regime que nós estamos vivendo, o dinheiro é mais importante, o dinheiro líquido, o dinheiro sem risco, quer dizer, o depósito do banco, o dinheiro mesmo, é mais importante, é mais significativo como um porto seguro de todas as incertezas da economia, por isso ele é mais desejado e por isso haveria uma tendência à deflação. Na aula de hoje, ainda no tema o que é moeda, nós vamos ver moeda na semiótica. Essa exposição tem uma parte formal, que eu vou explicar rapidamente, e depois uma parte menos formal, que eu acho que é mais esclarecedora. Semiótica é a teoria que tenta entender os signos. O signo a representação que nós fazemos do mundo é feita por signos. Os signos têm um significado e um significante. O significado é um boi. Vou desenhar aqui um boi, pronto. Esse é o significado. O significante é a palavra boi. B-O-I. E o signo é a união do significado com o significante. Um pouco complicado, né? Mas é uma área de conhecimento que teve um grande desenvolvimento a partir da linguística ou junto com a linguística, e muito interessante. Então, a língua é um sistema de signos. Quando eu falo aqui, hoje vai ter uma aula, vamos dar a aula sobre a moeda como um mito, eu estou usando uma língua que não é criada por mim, nem por vocês. A língua é um bem público para nós economistas. Ela é um dado, nós nascemos e aprendemos a falar uma língua que já existe, que vai se modificando espontaneamente pela sua utilização, mas ela é um bem público. Eu não escolhi chamar
a moeda de mito. Não poderia ter escolhido isoladamente. Vocês precisam saber, para nos comunicarmos, nós precisamos entender o que é moeda, né? Quando eu falo moeda, liga um signo na compreensão de vocês. E quando eu falo é um mito, aparece uma palavra que vocês também conhecem. Nós estamos usando um bem público, uma regra pública. Eu posso modificá-la, tem um estilo de falar, assim como vocês têm um estilo de falar, para falar, mas ela é dada para nós. E muda com o tempo, ela é viva, né? Apesar da gramática, das regras, ela é uma organização, uma instituição pública e viva. Ela vai sendo mudada no tempo pelas novas gerações, pela mudança do mundo real, pelas línguas estrangeiras, e ela é mantida permanente pelas crianças que aprendem involuntariamente, né? Nós ensinamos elas a falarem, e aí sua vida é prolongada. Uma língua morta é que não tem crianças aprendendo essa língua, morta ou moribunda, né? Uma língua em que só é falada por elites ou é só ensinada na escola é uma língua que deixará de ser usada rapidamente, né? Há uma previsão de um decréscimo rápido e assustador do número de línguas que se fala no mundo, porque há populações primitivas que estão ficando muito pequenas, estão em contato com outras civilizações e a língua delas vai desaparecendo. Muito bem. Em semiótica chama-se mito a língua de uma língua, a língua da língua. Ou, se quiserem, o signo de um signo. Quem fala sobre isso é o Roland Barthes, no livro, que é divertidíssimo, acho que vocês gostarão, Mitologia, que deve existir em português, Mitologias. É uma coleção de artigos que ele publicou na imprensa francesa nos anos 70. O Roland Barthes morreu nos anos 80. Ele é considerado, ele é um dos intelectuais estruturalistas, que não tem nada a ver com os estruturalistas nossos de economia. São estruturalistas, vamos dizer, do mundo da semiótica ou do mundo da filosofia. Ele analisa os mitos que estão aparecendo na vida francesa. Ele mostra, por exemplo, uma capa da revista Paris Match. Paris Match era uma revista, ainda existe, muito importante na França, cheia de lindas fotos, uma revista como a Manchete era no Brasil. Aliás, a Manchete talvez tenha se inspirado no Paris Match. Ela produz uma capa que é um soldado negro, um soldado francês negro, prestando continência à bandeira tricolor, à bandeira francesa. Ela produz esta capa no auge das dificuldades que a França estava tendo com as suas colônias, mostrando então que a análise do Roland Barthes sobre esta capa, que aquilo ali era um mito, aquela foto era um mito. Era a tentativa de mostrar as colônias, de naturalizar a relação colonial que a França tinha com as suas colônias na África, na Argélia, mostrá-la como algo natural. Veja, um soldado negro é um soldado francês, né? E está prestando continência à bandeira francesa. Então, não é uma colônia, é parte da pátria francesa. Ele tem outro artigo que ele analisa o lançamento do Citroën Sapo. O Citroën Sapo é aquele Citroën moderno também, moderno em 70, que ele tem esse formato aqui. É difícil achar um deles hoje. Na época era um formato
revolucionário, que ele tinha uma queda, a parte de trás era arredondada e, como todo Citroën, tinha uma suspensão controlável. Numa estrada boa, você anda com ele bem baixinho, numa estrada ruim, quando funciona, você levanta a suspensão e anda com o carro alto. Ele fala, este é o símbolo, é o mito da modernidade, né? O mito da França como um país tecnologicamente avançado, na indústria automobilística, que era uma indústria importante no mundo inteiro. Então, ele escreve um artigo sobre o mito do Citroën. E aí se dedica à teoria dos mitos. E mitos aqui, olha, é uma língua da língua. Você já sabe o que é carro, mas está discutindo o carro dos carros, o Citroën. O conceito de mito parece se adaptar muito bem à ideia de moeda. Pelo menos como nós, economistas, tratamos. Existe uma língua, vamos chamar de língua, o sistema de preços é uma língua, né? Eu digo, isso aqui vale 500, isso aqui vale 200. Eu consigo diferenciar os produtos com os preços, é uma língua de preços. Então, existe uma língua básica, a língua dos microeconomistas, que seria os preços relativos, PA sobre PB, PA sobre PC, PB sobre PC. No mundo de 3 produtos, são os 3 preços relativos que daí saem. E existe a língua da língua, que é expressa em dinheiro. Olha, PA é igual a R$1. Então, vamos dizer, se PA é igual a R$1, PB é, por exemplo, igual a 50 centavos de real, PC é igual a R$2, por exemplo. A expressão dos preços relativos em preços absolutos, através do dinheiro, faria com que o dinheiro fosse um signo de um signo, um mito, na definição da semiótica.